Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para a nossa quarta aula, que a gente está falando sobre NR33, vigias e autorizados. Se você não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar aqui o link de todas as aulas que a gente já passou aqui, para você acessar a nossa playlist e acompanhar cada uma dessas aulas. Hoje, a gente vai falar especificamente sobre a função de supervisor, trabalhador autorizado, vigia e a equipe de resgate, ou seja, o time de composição completo para as atividades dentro de espaço confinado. Então, se você é novo por aqui, já te convido a fazer parte dessa família aqui de conhecimento, de saúde, de segurança no trabalho, de informações importantes, normativas, que eu vou compartilhar com vocês ao longo dessa série de vídeos que nós vamos estar falando agora, inicialmente, de espaço confinado e futuramente de outros temas. E você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Então, clique no botão aqui de se inscrever e se até o término deste vídeo eu contribuir de alguma forma para a evolução do seu conhecimento sobre trabalho em espaço confinado, deixe o seu like e deixe também o seu comentário aqui embaixo, certo, pessoal? Bom, hoje então a gente vai falar especificamente sobre as funções desses determinados operadores, né, que funcionam. Como que funciona essa atividade de espaço confinado? Essas pessoas que são principais responsáveis por fazer o trabalho em espaço confinado acontecer. Em primeira instância, nós vamos falar sobre o supervisor, tá? O supervisor de espaço confinado, ele tem a seguinte missão dentro desse time. Eu referencio ele sempre como técnico de toda a ação ali de gestão desse time em espaço confinado. Por que ele tem essa missão? Porque é ele o principal responsável por verificar toda a estrutura de trabalho. Ele é o responsável por fazer as verificações atmosféricas, e nos próximos vídeos nós vamos falar detalhadamente sobre ela. Ele é o responsável por fazer uma definição de qual tipo de ventilação será utilizada, e ele é o principal responsável por liberar ou não liberar especificamente essa atividade de trabalho. Dentro das atividades de espaço confinado, nós precisamos ter uma permissão específica, que é a permissão de entrada e trabalho, que é um documento que vai descrever todas as ações que serão executadas dentro desse espaço, todos os meios preventivos, as avaliações atmosféricas e as tomadas de decisões de controles atmosféricos dentro desse espaço. Então, o supervisor é o principal responsável por fazer essas liberações. Dentro de unidades e de empresas privadas, geralmente essa função, esse cargo, ele é regido por uma pessoa que tenha um cargo de autoridade dentro daquela empresa. Pode ser um supervisor, pode ser um líder, pode ser um encarregado, pode ser uma pessoa, um chefe de manutenção, não sei. Mas o importante é que para executar esta função, precisa se passar para um treinamento adequado para se dominar toda a elaboração dos documentos, a verificação atmosférica e ter a decisão, né? Quais são as decisões assertivas que ele precisa tomar para uma liberação segura de atividades em espaços confinados, certo, pessoal? Então essa é a função aqui do supervisor de espaço confinado. Agora nós vamos falar sobre o autorizado, a pessoa a qual está autorizada a entrar dentro do espaço confinado, a resolver um determinado problema, a fazer uma manutenção, uma inspeção, um processo de limpeza, N tipos de atividades que podem acontecer dentro desses espaços confinados. Esse trabalhador autorizado, em primeira instância, ele precisa passar por um treinamento, certo? Um treinamento ali de 16 horas, onde ele vai ter todas as noções de compreender o que é um espaço confinado e como ele vai trabalhar de uma forma segura dentro desse espaço confinado. Todos os trabalhadores precisam também apresentar aptidão física, né, e documentada, né, por um médico específico do trabalho, né, que vai liberar essa documentação, que vai fazer algumas avaliações clínicas para saber se essa pessoa está realmente com a saúde em dia para trabalhar nesse espaço. Matheus, quais as contraindicações para uma pessoa trabalhar em espaço confinado mediante a sua saúde? Especificamente, pessoas que tenham deficiência respiratória ou insuficiência respiratória são contraindicações que um médico pode avaliar de ser essa pessoa impossível de trabalhar.
Então, não basta eu ser um especialista, um técnico em manutenção, um especialista em limpeza ou até mesmo em inspeções para trabalhar dentro de espaço confinado. Eu preciso também que a minha saúde contribua para isso. Então vai aqui uma dica muito importante nesse vídeo para você. Cuide da sua saúde, cuide do seu corpo para que você consiga utilizar a principal ferramenta sua de vendas, né, para o seu trabalho especificamente. Então tenha uma saúde, tenha uma alimentação, tenha um sono bom, cuide da sua saúde, porque o seu corpo é a principal ferramenta da sua atuação, beleza? Então os trabalhadores autorizados, eles têm essa finalidade, né, de exercer a sua função. E ele vai ser o principal responsável, a linha de frente da resolução de um problema, do cumprimento de uma tarefa dentro do espaço confinado. Às vezes, muitas das vezes, com diversas ferramentas, com diversos equipamentos e principalmente, uma dica muito importante se você já executa essa atividade em espaço confinado. Se você é trabalhador, lembre-se sempre de criar o seu planejamento de tarefa, planejamento de trabalho. Às vezes a gente pensa que é função apenas do supervisor de planejar a minha atividade em espaço confinado. Mas lembre-se, como trabalhadores, como colaboradores, precisamos também planejar como iremos executar essa atividade. Preciso apertar um parafuso. Muito bem. O que eu preciso ter de planejamento? Que parafuso que é? Qual é a medida? Quais são as ferramentas necessárias que eu vou precisar levar comigo para o interior desse espaço confinado para executar essa determinada atividade com excelência? E é muito importante sempre ter um bom planejamento para cumprir as missões em um tempo hábil, em um tempo rápido, para evitar grandes permanências dentro desse espaço confinado. Períodos muito longos, visando o que a gente já aprendeu lá nos primeiros vídeos sobre as características desse espaço confinado, que é um local que não foi feito para ocupação humana contínua. Então, sendo você uma pessoa que almeja trabalhar como um autorizado em espaço confinado, busque, né, dentro da área do seu ambiente aí ao qual você convive, um centro de treinamento especialista, um técnico de segurança que ministre esse treinamento, que dê essa qualificação, faça treinamentos teóricos e treinamentos práticos para você se ambientar com as atividades em espaço confinado, para você executar essa atividade com excelência, certo? Outro ponto muito importante, outra peça elementar nesse time de excelência em espaço confinado é o vigia. E o vigia, como já diz o próprio nome, ele tem a missão e a função específica de vigiar os trabalhadores autorizados dentro do espaço confinado. E quando a gente fala vigiar, é extremamente atenção total durante a ação, a atividade dos trabalhadores no interior desse espaço confinado. E quando a gente faz isso, eu não posso ter distrações como o uso de celular, como sair do espaço, como conversar com uma outra pessoa. Eu preciso ter a atenção total dentro desse espaço confinado. O vigia também é um dos principais responsáveis por estabelecer uma ponte de comunicação entre ele e o trabalhador. Algumas das situações podem ter pontes de comunicação via rádio. Se a atmosfera daquele ambiente não for favorável para uma explosão específica, ou se tiver recursos específicos de rádios intrínsecos ou anti-explosões que possam ser utilizados dentro do interior daquele espaço. Vai ser uma comunicação efetiva. Mas, muitas das vezes, um espaço confinado ele pode ser compartimentado, o vigia não consegue ter uma atenção contínua, uma visão contínua dos trabalhadores no interior e vai precisar bolar algumas estratégias específicas para se comunicar com os colaboradores que estão lá dentro desse espaço confinado. E uma das funções específicas a gente vai comentar no vídeo da próxima semana, já para te deixar com uma interrogação e um gostinho de curiosidade. Como estabelecer uma ponte de comunicação entre o vigia e o trabalhador no interior do espaço confinado. Beleza? Então a função primordial do vigia, espero que tenha ficado claro para vocês, que é especificamente vigiar, estar com atenção contínua nas atividades dos trabalhadores no interior do espaço confinado. Certo, pessoal? Em última instância, para fechar esse time de chave de ouro, esse time de excelência, esse time campeão, nós precisamos ter uma equipe de resgate ou profissionais habilitados para executar um resgate em casos de emergência. O que eu gosto sempre de dizer, por mais que uma atmosfera esteja inteiramente controlada, a gente bolou as melhores estratégias, a gente fez o melhor planejamento
sempre vai haver uma interrogação em todas essas atividades. Sempre pode haver uma ação inesperada. Matheus, uma ação inesperada? Como assim? Uma ação inesperada do quê? Especificamente da nossa saúde. Diz para mim se você consegue dizer o momento, a hora exata em que o seu cérebro pode apresentar um distúrbio neurológico. Você vai apresentar uma síncope, uma perda momentânea de consciência, um momento em que talvez o seu sistema respiratório, não por agentes nocivos, mas às vezes por conta própria vai apresentar uma dificuldade respiratória e vai entrar em parada respiratória, ou seu coração vai resolver parar, ou às vezes você pode ser acometido de um infarto ou N situações. É para essas situações em que a equipe de resgate precisa estar em prontidão ali, para compor esse time de excelência que vai executar as ações de resgate. Para compor uma equipe de resgate, nós precisamos ter proeficiência técnica, né, como um resgatista, como um bombeiro profissional civil, como um especialista em resgate técnico industrial, que vai ter todas as habilidades, os recursos, os equipamentos e vai ter proeficiência para entrar dentro de um espaço confinado e fazer a retirada. Mas não só entrar dentro do espaço confinado e fazer a retirada, mas depois de tirar o colaborador do interior do espaço confinado, fazer a sua estabilização, identificar precisamente o que esse trabalhador tem e deslocar ele para uma ambulância, para uma unidade de resgate ali móvel, até esse colaborador chegar dentro do interior de um hospital para o seu tratamento definitivo dentro do intra-hospitalar. Então, esses profissionais, eles compõem esse time perfeito para essas situações. Então, Matheus, por que eu preciso ter uma equipe de resgate? Pessoal, em primeira instância, quando a gente trabalha com segurança, não é simplesmente por acontecer um acidente, mas é sim sempre focar na variável. E essa variável inesperada é a nossa saúde. Um colaborador pode sim passar mal, mas ele não vai passar mal por um erro de controle de espaço confinado. Ele pode passar mal por um fator clínico próprio da sua fisiopatologia. Então, dentro disso, a gente precisa ter uma prontidão de emergência, ter uma equipe rápida ali de resposta para resgatar esse colaborador e dar as tratativas adequadas. Essa equipe pode também ser composta, desde que os profissionais estejam devidamente qualificados, pelos brigadistas presentes nessa área. Mas é melhor que tenha um treinamento técnico aprofundado. Para se aprofundar no conhecimento técnico em resgate em espaço confinado, é uma média de treinamento de 32 horas, de 32 a 36, em alguns treinamentos até 40 horas de treinamento, entre teórica e mais voltado ainda para a prática, de simulações reais de possíveis situações de resgates em espaços confinados. Bom, pessoal, hoje compartilhei com vocês aqui alguns detalhes muito importantes sobre o time, a composição perfeita, os elementos perfeitos, os elementos tarefas perfeitos para uma atividade segura em espaço confinado, como também as atribuições e funções de cada um desses elementos. E é muito importante que cada um de vocês agregue valor, agregue conhecimento e se aprofunde cada vez mais nos padrões normativos da NR33. Espero poder ter contribuído para a evolução do seu conhecimento. Não esqueça de deixar o seu like e, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e acompanhe toda essa série de treinamentos que nós vamos ter sobre espaços confinados. Um forte abraço do instrutor Matheus Miranda. Até o nosso próximo vídeo.